Deixa eu chamar a Micaela aqui agora, 8 horas em ponto. Boa noite, Jamira. Vou chamar aqui Micaela para a gente conversar. Olá, Oi, boa noite. boa noite. E aí, como é que você está, hein? Nervosa? É, a primeira vez é assim mesmo, a gente fica. Então, gente, como combinado, né, com vocês, a gente está aqui numa live com Micaela, porque é o seguinte, só destacando, tá, que é a primeira live de nós duas, então, vocês sabem, né, primeira vez, tudo pode acontecer e tá tudo certo, porque isso aqui é um bate-papo, é uma conversa. A gente quer que vocês participem, vocês podem fazer perguntas, tá, aqui embaixo, né, numa interrogação que a gente vai respondendo com o decorrer da live, tá? Então, o título da live, né, como vocês sabem, é da graduação ao doutorado, experiências de uma enfermeira em estudos pré-clínicos. E acontece que é muito interessante, né, a gente ouvir a experiência de pessoas que trilharam caminhos que a gente quer trilhar, né, claro. E nós temos muitos graduandos por aí que sonham em fazer um mestrado, que sonham em fazer um doutorado, mas infelizmente, né, durante a sua graduação, eles não tiveram um apoio, não tiveram uma orientação assim mais direcionada, né, digamos. É meio que cada um por si, né, para ser sincera. Se a pessoa correr atrás, se ela se interessa, ela aprende, e se não, muitas vezes fica por isso mesmo, infelizmente. Então, a proposta aqui é a gente trazer a experiência de Micaela, tá? Que é doutoranda, né? Saiu da graduação, foi direto para o mestrado, e do mestrado já está no doutorado, e nem tem 30 anos ainda, então vocês já podem imaginar, né, a história da menina. Então é isso, gente. Só para começar rapidinho, tá? Isso aqui é uma conversa, mas só para dar uma geral para vocês. Ela é enfermeira, tá? Pela Universidade Federal de Campina Grande. A gente fez a graduação juntas, então a gente dividiu muita história aí. Ela é mestre pela Federal de Sergipe, certo? E ela é de Petrolina, então andou muito por aí, né? E agora é doutoranda pela Federal de Sergipe no mesmo programa. E ela é voltada principalmente para pesquisas pré-clínicas, né? Envolvendo a formulação de delineamento farmacológico de produtos naturais, com ênfase em cicatrização de feridas e inflamação. Então, Mica, antes da gente começar, eu queria que tu falasse primeiro o que são pesquisas pré-clínicas? O que é esse termo? O que que se refere a isso? Então, boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Então, pesquisas pré-clínicas, elas são pesquisas que são feitas em laboratórios e elas envolvem tanto a parte in vivo, que são os estudos feitos em animais, que a gente tem vários tipos de animais que podem ser utilizados nesses estudos, como também temos estudos in vitro, que são estudos que não envolvem os animais. E como Camila já falou, a gente fez graduação juntas, nós terminamos a faculdade em 2017, e de lá até hoje, tô aí, né? Emendei tudo, nem descansei, mas tem que ser assim mesmo. Se a gente descansar, a gente acaba relaxando um pouco. É verdade. Quando a gente está na graduação, ainda é mais fácil para manter o ritmo, né? Que tem muita gente incentivando, mas quando a gente sai, que só depende da gente, para parar é rápido. Então, basicamente, você é uma enfermeira, porque assim, é a primeira situação que eu vejo parecida, né? Eu não conheço nenhum outro profissional de enfermagem que vá para essa área de estudos pré-clínicos. Quando você. Então, assim, começa contando da sua experiência na graduação. O que que te levou a escolher, né, essa área para você atuar? Então, quando a gente termina, assim, chega no estágio supervisionado, né? Bate aquela dúvida no que a gente vai fazer quando acaba a graduação. E a gente, às vezes, tem aquela lógica, eu vou terminar e eu vou conseguir um emprego no primeiro lugar que eu deixar o currículo. E, infelizmente, não é assim. Então, eu tenho um amigo que eu conheci em Campina Grande,
E quando eu conheci ele estava terminando a graduação e estava entrando no mestrado também. Hoje ele já terminou o doutorado, é o doutor Heitor Gomes. E quando ele foi fazer a seleção, que passou e que já estava lá na UFES, em Sergipe, eu falei que eu tinha muito interesse em fazer também o mestrado. Ele falou, termina a graduação, que quando terminar a gente resolve. E Esperta. aí, quando foi em agosto de 2017, naquela correria de terminar a graduação, de terminar os preparativos de formatura, da festa, eu lembrei que o edital saía naquele período, agosto e setembro. E aí, quando eu fui olhar o edital, para minha surpresa, só tinha 15 dias para fazer um projeto, fazer inscrição, preparar a documentação e o principal, que era fazer a proficiência. Então, uma dica que eu já deixo é quem tem interesse em fazer mestrado, entrar nessa carreira de pós-graduação, procure o programa que você quer, olhe mais ou menos qual é a data que eles lançam os editais. Geralmente, tem programas que lançam uma vez por ano, outros já lançam 2 vezes por ano. Uns lançam no final e outros lançam no meio do ano. E aí, eu corri para preparar um projeto de acordo com a linha de pesquisa do orientador que eu estava me inscrevendo. Uma dica também muito importante é você olhar a linha de pesquisa do orientador que você deseja fazer para você fazer um projeto em cima daquilo que ele trabalha. Porque imagina, se a minha orientadora hoje trabalha com estudos pré-clínicos, não tinha nada a ver eu fazer um projeto envolvendo a parte clínica, que seria muito difícil para ela. Não impossível, né? Tem orientador que sai um pouco dessa zona de conforto. Mas é muito importante olhar o edital, saber qual é a linha de pesquisa, com o que esse orientador trabalha e também mandar um e-mail, uma mensagem para saber se como é o trabalho, se ele já tem algum aluno em vista, se você pode se inscrever, enfim. E aí eu corri para fazer a proficiência. É aquela loucura de, eu só posso fazer mestrado se eu for expert em inglês. E não é bem assim. A gente tem que saber pelo menos o básico. E no decorrer da pós-graduação, a gente vai tendo afinidade pelos termos. Então, hoje em dia, eu ainda não consigo falar, não sou fluente em inglês, mas quando eu pego um artigo que é da minha área, eu consigo ler o artigo sem precisar traduzir. Algumas palavras que a gente recorre ao Google para poder traduzir. Então, eu fui, fiz a minha inscrição, a minha proficiência, o resultado saiu 11h50 da noite e eu tinha até meia-noite para fazer a inscrição. Minha nossa. E aí, minha mãe, você deixa tudo para a última hora e não sei o quê. No fim, deu certo. E aí, Amém. logo depois que eu me formei, com uma semana eu fui para Aracaju para defender o meu projeto. Então, você imagina, eu nunca tinha pisado no laboratório. Eu fiz um projeto com base em outros projetos que já tinham, mas eu não sabia de nenhuma técnica, eu não sabia nem como era manusear animal, nada. Fui na fé e na coragem. Fui para Aracaju, defendi o projeto e voltei para Campina, porque até então eu não tinha me mudado ainda. E no dia 17, ainda lembro a data, no dia 17 de outubro, a gente colou grau. E no dia 18 eu estava de malas prontas para voltar para Petrolina. E no dia 18 o resultado do mestrado saiu. Então imagina, eu numa cidade, voltando para minha casa e tendo que pensar já em se mudar novamente. Caramba. Então vim para Petrolina, fui para Aracaju, fiz minha inscrição e minha matrícula e esperei 6 meses até começar. E estou até hoje. Menina, E assim, uma dica também que eu deixo é que assim, que os alunos eles saiam da zona de conforto, de pensar assim, mas eu moro em tal lugar e o mestrado é em São Paulo, como você foi. Eu tenho 8 anos que eu moro fora de casa e eu não me arrependo em momento nenhum de ter saído de casa tão jovem. Hoje em dia eu tenho maturidade para muita coisa, a vida ensina muita coisa e assim, são oportunidades que a gente não deve deixar passar em branco. exatamente. E assim, quando a gente sai da zona de conforto, é que realmente o resultado vem, né, para o nosso desenvolvimento pessoal, nosso desenvolvimento profissional. É engraçado você contar esses relatos todos, porque muita coisa é bem parecida com o que eu passei, sabe? Porque assim, eu acho que quase nenhuma seleção de mestrado é um processo fácil para a pessoa.
principalmente quando é para ir para outra cidade. Então, é incrível ver essa sua correria, né? E que você não desistiu em nenhum momento. Em nenhum momento, tipo, isso foi um obstáculo para você. Não, eita, só tem 15 dias, é melhor deixar para o ano que vem, sabe? Eita, o resultado da prova não saiu ainda. Você esperou até. Eu imagino você acordada, esperando até Não, meia-noite. você imagina a minha loucura, né? Porque eu já sou ansiosa e eu, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E aí, E quando não. foi. E eu só atualizando o site, atualizando, atualizando. E quando saiu, eu só fiz baixar e ver junto com a documentação. Essa é muita prova de que a gente tem que ir até o fim, não, e não parar. Então, como é que foi esse processo da seleção para você, Mica? Você disse que esse fato de você não ter tido a experiência, né, em laboratório, nem nada disso, foi um fator um pouco dificultante, né, para você pessoalmente. Então, como é que você superou isso? Como é que você fez para escrever um projeto nesse sentido, em uma área que na nossa graduação a gente não se familiariza nem um pouco, praticamente? Então, a maioria dos testes que a gente faz no laboratório são testes moleculares. Então, coisas que eu nunca tinha ouvido nem falar na minha vida. E aí, como eu tenho esse amigo que fez o mestrado e doutorado, ele me deu várias dicas, como que eu deveria fazer, com o que eu iria trabalhar, que hoje eu trabalho com produtos naturais. Então, eu Uhum. conversei com a minha orientadora na época, ela disse quais eram os produtos naturais que tinham disponíveis no laboratório e que ainda não tinham estudos na linha de pesquisa dela. E aí eu fiz esse projeto em cima de tudo isso. Existem alguns programas que não precisam de projeto. O projeto você desenvolve quando entra no mestrado, que no caso as pessoas fazem provas. Outros mestrados já são com o projeto. Então, assim, é de acordo com cada edital de cada programa. Isso aí a gente tem que olhar. Certo. E, e aí, quando. Ah, falei. Não, diga, vá. E aí eu passei no mestrado, fui para Aracaju. Então, o mestrado eles são 2 anos. 2 anos que passam voando. Quando você pensa assim, ah, mas eu não vou fazer isso agora, eu tenho 2 anos. Não caia nessa. Que quando você cair na real, faltam 3 meses para você qualificar. E aí a correria é grande. Tempo E aí voa. eu fui para Aracaju. Nos primeiros 6 meses eu paguei as disciplinas obrigatórias do curso. E nesse meio tempo a minha orientadora ela estava de licença maternidade. E aí, quando ela voltou, ela começou a voltar para o laboratório, ela entrou em contato comigo para que eu pudesse começar a ir para o laboratório, saber como era a rotina, e, enfim, qual era a minha disponibilidade de horários, porque dependendo se você é bolsista ou não, a sua rotina no laboratório ela tem que ser diferente. Sua dedicação é diferente daqueles que não têm bolsa. E aí eu lembro como hoje, do primeiro dia, né, que eu fui para a UFES, eu cheguei já vislumbrada com aquele mundo totalmente diferente da UFCG. E quando eu cheguei no laboratório, eu fiquei, meu Deus, isso parece coisa de cinema, coisa de que a gente vê em filmes, laboratórios, porque até então eu nunca tinha visto isso, nunca tinha visto na minha vida. Os laboratórios que a gente tem na faculdade são laboratórios voltados para a parte assistencial, para a parte clínica. O único laboratório que a gente tem na UFCG, que eu não sei hoje, né? Era o laboratório de histologia, que eram os microscópios e as lâminas. E aí, quando eu entrei no laboratório, todo mundo sabia, o ar é totalmente diferente. E aí, minha orientadora conversou comigo, tinha uma menina que estava apresentando os resultados e eu fiquei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu falei, eu não vou conseguir. E aí, no outro dia, eu fui para conversar com as pessoas que estavam lá e fui apresentada aos animais. E quando eu entrei no laboratório, eu falei, eu não vou conseguir. Não vou conseguir de jeito nenhum. Então, para quem está entrando nesse mundo, o cheiro incomoda, o tamanho dos animais incomoda, e por aí vai. Eu lembro que eu comecei a entrar na rotina de limpeza dos animais, porque até então, assim, a gente não entra no laboratório e já desenvolve o projeto automaticamente. A gente começa lá de trás, cuidando dos animais, limpando os animais, para poder pegar a habilidade. E aí eu lembro que era Copa do Mundo e eu estava limpando o laboratório com uma menina. E ela atrasou. E eu, meu Deus, ela vai atrasar e eu preciso voltar para casa.
E aí, na cara e na coragem, eu falei, eu vou limpar esses animais sozinhas. E fui me tremendo de medo. E aí, consegui, né? Fui perdendo o medo, fui adquirindo habilidade. Que animais eram, Mica? São ratos criados em laboratório. A gente trabalha com ratos e com camundongos, que são aqueles pequenininhos. Os ratos, dependendo do peso que você necessite fazer o seu experimento, eles variam de 200 a 500 gramas. Só que aí vai depender do modelo que você vai desenvolver. E fui, né, adquirindo habilidade, fui ajudando várias pessoas, até conseguir pegar a mão no modelo que eu iria desenvolver para começar a botar a mão na massa, né, do mestrado. Interessante. E deixa eu te perguntar, tem mais algum outro enfermeiro assim no seu programa contigo? Não, o meu programa é voltado para ciências da saúde, então tem tudo. Tem farmacêutico, tem enfermeiro, tem médico, mas no laboratório a gente também tem enfermeiro, mas a maioria são farmacêuticos. Entendi. E teve assim, algum momento no mestrado para você que foi mais difícil? Foi realmente o momento da dissertação, da apresentação? Não. Quando a gente entra no mestrado, principalmente quem trabalha com essa parte de pesquisas pré-clínicas, a gente tem que ter um plano A, B, C, D, E, F, porque tudo pode dar errado. Então, tudo influencia. O seu jeito de fazer a cirurgia influencia, os animais influenciam. Então, os animais, eles têm que ter um cuidado bem rigoroso com esses animais em relação à alimentação, em relação a barulhos. Os animais, ele têm um olfato muito aguçado. Então, o cheiro de perfume, o cheiro de desodorante influencia no animal. Então, se a gente deixa aquele animal estressado, consequentemente, o nosso experimento ele tem tudo para dar errado. Então, no meu mestrado, hoje... Não, no meu mestrado eu trabalhei com feridas agudas e crônicas. Como que foi isso? Eu desenvolvi 2 feridas na região dorsal do animal. A gente anestesia esses animais, faz a epilação com a mão, tirando os pelinhos, e aí faz 2 incisões cutâneas nesses animais, retira toda a epiderme e a derme, chega até a primeira camada muscular, e aí eu aplico o meu produto, que eu trabalho com produto natural e biotecnologia. A gente aplica, coloca os animais novamente nas caixas e espera o tempo de tratamento. Eu trabalho com 4 tempos, 3, 7, 14 e 21. Então, cada tempo eu ia avaliando esses animais. E aí, eu lembro que no mestrado eu repeti experimento milhões de vezes. O experimento não dava certo. O que era para dar resultado não dava. O que não era para dar, dava resultado. Eu, meu Deus do céu. E minha orientadora sempre, vai dar certo, faz novamente, repete. Outro problema também é que a gente tem que esperar os animais atingirem um peso adequado. Então, isso leva de 2 a 3 meses. Então, imagina, a gente tem tantos animais, faz o experimento e zera o estoque dos animais. O experimento não dá certo. Então, se você não tiver animal em crescimento, se você não tiver animal lá disponível para você, você tem que esperar receber novamente. E quando a gente recebe, eles são pequenos. Então, tudo isso demanda tempo. Entendi. E eu lembro que o meu último experimento eu fiz final de outubro. E eu qualifiquei início de dezembro. Então, até então, eu não tinha escrito nada da dissertação. E eu Nossa. lembro que nesse meio tempo ainda teve a seleção do doutorado. Então, eu tinha que ter cabeça para escrever um projeto de doutorado, para fazer proficiência novamente, porque a proficiência ela só dura 2 anos. Então, já tinha passado do tempo. E eu lembro que, voltando um pouquinho, lá no início do laboratório, a gente encontra vários tipos de pessoas. Aquelas pessoas que estão dispostas a ajudar você, aquelas pessoas que estão dispostas a ver o seu mal e aquelas pessoas que estão ali só para atrapalhar você. Então, independente de qualquer lugar que a gente vá, sempre existem pessoas assim. Então, eu sofri muito no início do mestrado. Eu não sabia nenhuma técnica de laboratório. A técnica mais simples, que é a pipetagem, que é um instrumentozinho que a gente tem para pipetar. Eu não sabia nem como que segurava, nem como manuseava. Então, em determinado momento, eu fui muito apontada por várias pessoas. Eu fui chamada de burra por não saber fazer aquilo e por estar ali.
E aquilo desestimulava, mas me instigava a dizer, eu vou aprender. Todo mundo aprende, porque eu não vou aprender? Então, tudo que eu fiz no meu mestrado teve a minha mão. A gente não faz nada sozinho. A gente sempre precisa da ajuda das pessoas. Só que tudo eu sempre fiz questão de estar ali para aprender, de ter sempre alguém do meu lado me ensinando e fazer. E eu lembro que no meu último experimento, e outra coisa, como eu trabalho com histologia, então a gente faz experimento, retira a pele, passa por todo o processo histológico para ir até o microscópio. Agora imagine você fazer tudo isso e quando chegar no microscópio não dá certo. Ter que voltar novamente e repetir experimento. Então, eu tive a ajuda de pessoas excepcionais. Ana, que está entrando aqui agora, que me ajudou muito no meu produto. As pessoas do laboratório que sempre me estimularam, sempre estavam ali. Mica, é assim, você aprende. Eu só tenho que agradecer que tudo que eu passei, os perrengues da vida, eu chegava em casa, eu chorava. Meu Deus, o que eu vou defender? Não tem um resultado. E do nada apareceu inúmeros resultados que no final eu fiquei, meu Deus, não tenho nem como apresentar tudo isso na dissertação. Tanto o resultado que eu tinha. Então, eu quero dizer assim, que quem entra na pós-graduação, muitas vezes as pessoas apontam, mas fulano só estuda, fulano só faz isso. Mas por trás desse só faz isso, existem várias coisas. Tem a sua vida pessoal, a sua vida profissional. Em muitos momentos eu fui julgada por pessoas próximas a mim, que o fato de eu estar ali trabalhando com animais, eu sou enfermeira, eu me formei para trabalhar com pessoas. Então, eu fui muito questionada dizendo que eu não era enfermeira por estar ali fazendo aquele trabalho. E você tem que lidar com tudo isso, de pensar, eu estou no caminho certo, o que eu estou fazendo é certo. Isso vai me trazer um retorno, não só financeiro, mas um retorno profissional, porque não adianta você querer ganhar, eu vou fazer doutorado e vou ganhar milhões. Isso não existe. Ter título hoje em dia não existe se você não tiver humildade para conseguir as coisas, humildade para seguir cada degrau. Ninguém chega num topo sem subir uma escada, né? Eu acho muito difícil. Todo mundo tem que passar por um processo até chegar lá. E por muitas vezes a gente fala assim, fulano tem doutorado, né? Fulano conseguiu, foi fácil. Ninguém nem imagina tudo que a gente passa por trás de tudo isso. Exatamente. É admirável escutar o seu relato, Mica, realmente, porque a gente só vê, digamos assim, os títulos aparecendo, o sucesso acontecendo, né? As conquistas quando a gente compartilha por foto, por mensagens, mas ninguém nunca vê o que está por trás, toda a batalha que a gente fez, né? Muitas pessoas até falam em sorte. Não, porque fulano é muito sortudo, passou no mestrado, é muito sortudo, ó, passou no doutorado, Pia já estava no programa, já foi direto. E, gente, não é assim que as coisas acontecem. Muitas vezes as pessoas pensam também que as coisas são arrumadinhas, mas confia em mim. 95% não são. 95% foram pessoas que nem Micaela que foram atrás, que enviaram e-mail para o orientador, que pesquisou grupo de pesquisa, né, do orientador para ver o que ele trabalhava mais e ver o que tinha mais afinidade, conversou com ele. Quantas pessoas vocês vêm fazendo isso? Entrando em contato com seus orientadores, né, os seus prováveis que vocês querem, para tentar uma seleção. Essas são dicas valiosíssimas. E é muito interessante ver também o seu processo de humildade, né? Durante todo o seu processo de formação, porque a gente tem que ter a cabeça baixa, não adianta. A gente está nos lugares para aprender e mesmo quando a gente está num lugar onde a gente já sabe alguma coisa, muitas vezes os outros podem saber de forma diferente, podem te ensinar com uma outra abordagem, sabe? Então, eu apoio muito isso que você falou, de a gente sempre perguntar, sempre estar aberto a perguntar, né? E também a ajudar as pessoas. Porque eu imagino assim, vocês têm essa questão de mestrando no primeiro ano, segundo ano, vocês trabalham juntos? Não, lá a gente tudo é junto. É tanto que eu costumo dizer que eu aprendo muito com os alunos de iniciação científica, que estão lá no Hum, laboratório, eles são chamados de mão de obra, mas eu não gosto de usar esse termo, porque eles sabem muito. Então, assim, geralmente os alunos de mestrado e doutorado têm projetos, e aí os alunos de iniciação nos ajudam nisso.
tanto na parte, na parte molecular, na parte dos estudos experimentais, em tudo. Não É tem uma isso de, equipe, né? não tem isso de mestrando faz isso, doutorando faz isso, aluno de Sei. iniciação faz isso. Mas no final, por exemplo, as análises dos resultados sempre são de responsabilidade dos alunos de pós-graduação. Entendi. Muito legal. Então, essa questão de você estar nesse mestrado, né? Digamos assim, normalmente vocês pegam um produto que é totalmente novo e que vocês acham que possa dar certo, né? Eu tô falando assim de um jeito bem churo mesmo, bem todo mundo vai entender. Ou vocês pegam algo que já foi estudado, que já foi verificado de alguma outras formas para aplicar, ou só para reforçar algo que já foi comprovado? Como é? Então, a gente, dependendo da linha de pesquisa, como você falou, eu trabalho com cicatrização. Então, eu faço uma busca na literatura dos produtos que já tem em estudo e olho o meu modelo. Eu trabalho com modelo de feridas no mestrado. Agora, no doutorado, eu vou trabalhar com cicatrizes hipertróficas. Então, eu vou desenvolver uma cicatriz e vou fazer vários testes. Eu não posso falar ainda porque está em andamento, né? Sim, sim. No meu mestrado, os resultados do artigo ainda não foram publicados, mas eu já tenho um patente sobre o meu produto. Então, eu olhei na literatura, na parte do meu modelo e na parte de cicatrização, os produtos que já tinham sido trabalhados. Tipo, eu não posso pegar, o autor tal usou narizinina, que é um produto também natural, e fez no meu modelo. Eu não posso repetir aquele estudo, porque feito Ah, entendi. uma ligação. E aí eu pesquisei na literatura, conversei com a minha orientadora sobre o produto, ela autorizou fazer a pesquisa e tudo. A gente viu que não tinha nada naquele caminho. E aí a gente foi desenvolvendo a pesquisa. Principalmente Caramba. como eu trabalho com biotecnologia, tem que ver também. Por exemplo, eu trabalho com lipossoma, que é um tipo de nanotecnologia. Então a gente tem que olhar tudo isso. Então é E totalmente assim, dependente de recurso a minha orientadora está mesmo. aqui. Tá? Tá. Seja bem-vinda. Menina, que processo, viu? Deve ser uma corrida incrível, porque assim, desde a sua graduação terminando, né, para entrar para esse mestrado foi uma correria, para fazer a dissertação foi outra correria, e você sempre de pé erguida e metendo a cara, né? E é assim que tem que ser na vida mesmo. E E como assim, é que é? Sim, diga. como eu deixei para escrever a dissertação muito em cima da hora, a gente fica, meu Deus, eu não vou conseguir escrever um parágrafo, eu não vou conseguir escrever uma folha, e bate o desespero. E no fim, é algo tão assim, tão natural, que a gente vai escrevendo, e quando vê, a dissertação já está pronta. Porque você passou mais de um ano só naquilo, né? Aí vai fluindo as informações. É. E como é que foi essa decisão para você ir para o doutorado? Você sempre já havia decidido desde o início o que queria ou foi na hora mesmo? Então, a minha vontade de entrar na pós-graduação, de fazer o doutorado, ele surgiu desde a graduação. Eu sempre falei que queria trabalhar na assistência, mas queria ter doutorado. E eu lembro que numa aula de farmacologia do professor Saulo, que sempre foi muito falado na faculdade, e ele me inspirou muito a entrar na pós-graduação. Eu também deixo um conselho para quem quer entrar nessa área, que ainda está na graduação, que se envolva em projetos de monitoria, projetos de iniciação científica, projetos de extensão, porque tudo isso conta na hora que você vai se inscrever no seu currículo. Então, eu concorri com pessoas que já tinham residência no mestrado, eu concorri com pessoas que já tinham um histórico enorme de artigos publicados. Então, quando eu entrei no mestrado, eu não tinha nenhum artigo publicado no meu histórico. E eu fiquei, meu Deus, eu não vou conseguir bolsa, né? Porque a gente consegue bolsa não é para se acomodar e ficar em casa, porque a gente tem custos quando a gente sai de casa, quando a gente se dedica exclusivamente a fazer uma pós-graduação, a gente precisa desse recurso financeiro, até porque a gente não pode ter vínculo empregatício quando tem dedicação exclusiva no mestrado ou no doutorado. E aí, eu lembro que no jaleco do professor Saulo tinha Doutor Saulo. Eu falei, eu vou ter um jaleco igual a esse. E aí, quando eu terminei a graduação,
fiz a inscrição, passei no mestrado. Ele foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem. E por ironia do destino, o professor que comanda o laboratório, que é o professor Dr. Lucindo, foi amigo de pós-graduação do professor Saulo. Olha, interessante. Ele tá até por aqui. Tá, tô vendo aqui ele. Pronto. Aí tu decidiu então desde o início da graduação e quando abriu a seleção, né, no seu segundo ano, você decidiu que era aquele momento que você queria tentar mesmo, queria ir direto do mestrado pro doutorado. Porque quando a gente trabalha no laboratório, as pessoas que estão no mestrado já têm aquilo, né? Vou fazer doutorado. Outras pessoas que não têm tanto interesse fazem o mestrado e dali já não tem o doutorado. Mas é bem assim, certo. Quem faz mestrado, fazer doutorado. Pelo menos as pessoas que eu tive contato no laboratório. Então, eu fiquei atenta também ao meu edital, que saía entre agosto e setembro, que é o edital da pós-graduação em Ciências da Saúde, lá na UFES. Vai sair por agora, quem quiser dar interesse. Fiquem Não ligados. sei, assim, nessa pandemia, né? A quantidade de vagas que eles vão disponibilizar, mas eu tenho certeza que eles irão abrir também. Como também tem um programa da UFES e tem um programa de Lagarto, que é uma cidade também de Sergipe, que é vinculada à UFES, que também tem programa de pós-graduação. E aí, nessa correria de experimento não dá certo, ter que fazer avaliação, eu escrevi o projeto de doutorado, dei uma pausa na dissertação, fiz o projeto. Ainda nesse meio tempo, a gente tem que preparar uma defesa do projeto em slides para apresentar. Então, você imagina a minha cabeça para fazer a dissertação, tudo dando errado, eu ainda ter cabeça para fazer um projeto que não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo no mestrado, fazer a apresentação, enfim. E aí eu fiz a apresentação, defendi o projeto e no final de novembro, eu acho que saiu o resultado do doutorado, que são em etapas, né? Sai a pontuação e aí, por último, sai a classificação. Você sofreu algum, digamos assim, eu vou falar preconceito, né, mas alguma crítica das pessoas do fato de você sair da graduação e direto pro mestrado, mestrado e direto pro doutorado? Sim. Muitas pessoas só têm aquelas piadinhas, né? Ah, mas vai viver de bolsa a vida toda? Porque no mestrado eu tive bolsa e no doutorado também. Só que, como eu Uhum. falei, a gente precisa desse recurso financeiro quando a gente tem dedicação exclusiva para o mestrado, para o doutorado. Eu sei que, assim, tudo é no tempo certo. Então, assim, eu não me arrependo de estar onde eu estou. Eu sempre converso com minhas amigas que eu fico com os olhos brilhando quando eu vejo ela postando coisas, trabalhando na assistência, na parte clínica, e eu fico pensando, vai chegar a minha hora, vai chegar a minha hora. Então, tudo é no tempo certo. Eu não posso querer fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu não consigo. Então, além do doutorado, a gente tem que estar ativamente no laboratório, então eu não consigo me dedicar 100% a uma coisa e 0% a outra. Então, quando eu quero fazer uma coisa, eu me dedico de corpo e alma àquilo, que é até um pouco errado, porque eu acabo sofrendo muito quando os resultados não são positivos. Mas o mestrado me deu experiência suficiente para fazer coisas totalmente diferentes no doutorado. Que legal. É muito aquela história, né, que dizem, você nunca pode servir a dois senhores. Você tem que escolher um caminho e focar nele e se esforçar e tentar ser o melhor naquilo. E é isso que eu vejo que você tem feito até hoje. Então, assim, você sonha, você quer voltar para a assistência. É o seu objetivo. Assim, o meu grande sonho é ser professora, né? Meu grande Aham. sonho. Mas, assim, eu quero muito, pra gente não perder a mão, né? Como fala no ditado popular. Porque, como já tem o quê? 2 anos, né? Que a gente se formou, esse ano completam 3 anos. Tem coisas que se a gente não estiver ali praticando, fazendo, a gente acaba perdendo. Não esquece, né? Porque a gente realmente aprende, mas acaba Sim, perdendo a mão porque não está praticando. Mas eu não me preocupo mais com isso. Eu sei que tudo é no tempo certo e que que na bom. hora certa as oportunidades vão aparecer e vai dar tudo certo. Que bom, amém. Vai sim, sempre dá, né? No final sempre dá, apesar dos aperreios. Então, e o doutorado? Como é que tem sido até o momento? Você Então, está eu no, entrei. Como cortou? tá no seu primeiro ano, né, de Estou no doutorado? primeiro ano de doutorado. Eu defendi o mestrado em fevereiro e em março eu comecei o doutorado. A gente está no momento de estar pagando as disciplinas, né, obrigatórias do curso.
de online, devido à pandemia, o laboratório acabou diminuindo as suas atividades, então a gente acabou saindo para não estar fazendo os testes no laboratório, até porque a gente teve que sacrificar todos os animais, porque os animais eles precisam ter cuidados, tanto de alimentação como de limpeza, e a gente não tinha condições de estar indo para o laboratório 3 vezes na semana para estar fazendo a manutenção desses animais. Então, tudo foi respaldado de acordo com a Universidade Federal de Sergipe, e eles permitiram com que a gente sacrificasse todos os animais. Então, no momento, a gente está trabalhando com revisões, fazendo artigos, tendo as aulas, porque até então a gente não pode estar no laboratório fazendo os testes, né? Quem está para defender no laboratório, ano que vem, né? Algumas pessoas pediram prorrogação e outras estão tentando terminar as avaliações para poder ter algo para defender e qualificar no final do ano. Entendi. Então, você vai continuar com o mesmo projeto do mestrado? Vai passar direto para o doutorado ou vai ser uma coisa nova? Não, eu vou trabalhar com o mesmo produto que eu trabalhei no mestrado, só que eu vou trabalhar com outro modelo agora no doutorado, que eu não posso dar muitos detalhes porque não tem Não, patente e a gente não pode falar, né? Infelizmente. mais tranquilo mesmo. Então, as suas perspectivas futuras são positivas, né? Quanto a isso, quanto ao seu caminho que você está seguindo, quanto à sua carreira, você não está arrependida, né? E não deveria estar mesmo, porque eu lembro que você, quando a gente estava conversando, né, antes, a gente estava muito inseguras, justamente porque a gente não tinha tido essa experiência na assistência mesmo, né, como enfermeiras mesmo ainda. E é até muito difícil as pessoas que estão à nossa volta compreender isso, né? Que as pessoas ficam, não, mas como assim? Você é enfermeira, mas você não trabalha no hospital? Eu não estou entendendo o que que você faz, né? Você vai ser médica, você vai ser doutora, não sei o quê. Sempre tem essas questões, né? E como você procura conversar com a sua família quanto a isso, hein? Então, meus pais, eles super entendem o que eu faço, mas sempre tem, né, algumas pessoas que soltam umas palavrinhas que às vezes magoam, mas eu sou muito decidida e muito determinada no que eu quero. Então, por muitas vezes nessa pandemia, eu me questionei, como eu queria estar trabalhando na linha de frente, ajudando as pessoas. Eu me formei para isso. E teve um momento que eu fiquei muito desestimulada, muito, muito, muito. Só que, como eu falei, tudo é no tempo certo. Tudo, tudo, tudo. E eu não posso querer ter tudo ao mesmo tempo. E assim, eu tenho uma orientadora que me apoia muito em tudo que eu faço, me ajuda muito, sempre me incentiva. Apesar de toda a distância, a gente sempre mantém se comunicando por mensagem, tentando fazer alguma coisa para não perder esse tempo da pandemia, para não ser um tempo ocioso onde passou e a gente não fez nada. Então, muitas pessoas questionam, assim, principalmente nessa parte do Covid, né? Muitas pessoas falando, toma tal medicação, faz isso. E quando eu vou questionar, eu vou falar, eu vou debater, algumas pessoas falam, mas você trabalha com animal, não conta, você não é enfermeira. E eu já aprendi a lidar com isso, isso não me atinge mais. São pessoas que não sabem realmente da importância dos estudos pré-clínicos. Eu acho que tudo, por exemplo, um medicamento que está ali na farmácia para você comprar, ele passou pelos testes pré-clínicos para poder chegar no mercado. Então, são testes que têm sua importância e que as pessoas não conhecem e acabam julgando. Então, hoje eu tive que voltar para minha cidade, porque em Aracaju eu moro divido apartamento, então a minha amiga de apartamento voltou também. Eu falei, eu não vou ficar lá sozinha. Eu voltei para minha casa, estou aqui trabalhando, né, em home office, confeccionando artigos, revisões e esperando aí esse tempo para saber quando que a gente volta. Legal, Mica. A gente já está com 40 minutos de live, então Já. eu vou passar rápido, viu? Eu vou ver aqui quais são as perguntas que nós temos, viu, gente? Se vocês quiserem mandar pergunta, podem mandar nesse ponto de interrogação que tem aí embaixo. Deu um erro, gente, na outra live. Vocês estão me ouvindo agora? Ótimo. João, eu vi que tinha uma pergunta sua
lá, só que eu acabei perdendo. Pergunta novamente, por favor. Estamos de volta, estamos de volta. Deu um problema aqui no áudio, mas tudo certo agora. Deixa a Mica aparecer aqui. Aqui, vou chamar ela. Se vocês tiverem perguntas, tá? Podem fazer. Tudo normal? Voltou. Ótimo, tudo certo, então. Tinha uma O pergunta da o Mira. professor Saulo fez uma pergunta: o que eu faria diferente se eu fosse professora? Uma coisa assim. Acho que foi isso. Ele nem tá aqui, né? Ou tá? Eu acho que ele não entrou ainda. Se vocês tiverem perguntas, gente, podem fazer. Então vamos lá. O que você faria de diferente, Micaela, se você fosse professora? Então, hoje, várias técnicas, né, estão sendo utilizadas, que é o método PBL, que é um método muito novo para mim. Eu não tenho afinidade, nunca nem tive aula, nem dei aula sobre isso, mas eu tenho Ai, muita vontade. Saulo. Estamos respondendo a pergunta do senhor agora, viu? Stálfia disse aqui que ele perguntou como professora no futuro, o que você faria de diferente? Pode continuar. Então, uma grande vontade que eu tenho é de aprender a dar aula nesse método PBL, que eu acho fantástico, que instiga muitos alunos a estudarem, não fica naquele negócio metódico de professor preparar slide, a gente sentar na cadeira, anotar, decorar os slides e depois fazer a prova. Eu acho que por muitas vezes a gente acaba não aprendendo dessa forma. Então, a minha orientadora, ela trabalha com esse método PBL e no doutorado e no mestrado, a gente tem uma disciplina que é o tirocínio, onde a gente dá aula para os alunos, escolhe um tema de acordo com a grade curricular do orientador, né, que ele dá naquela instituição, e a gente escolhe um tema e dá. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas estou bastante ansiosa para saber como é, se eu vou conseguir. E assim, o que eu faria de diferente é algo tão, não sei, professor, eu não sei falar. Quais as dificuldades relacionadas Relacionado à à estrutura estrutura física e o financiamento para as pesquisas que você encontrou durante o mestrado? Então, no meu laboratório, os professores, que são quatro, né? Cinco professores, porque são dois laboratórios que trabalham juntos. Um trabalha mais com a parte cardiovascular e o laboratório que eu faço parte, a gente trabalha com a parte de neurociências e ensaios farmacológicos. Então, assim, acabam unindo um com o outro. Então, os professores, eles submetem projetos às instituições de fomento, que são várias, e aí eles recebem esses recursos financeiros e destinam para comprar materiais, destinam para comprar equipamentos. Tem kits que são muito caros, por exemplo, um kit para dosar citocina, que são as toxinas inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 6, enfim, várias citocinas. Um kit, eu acho que dá para fazer 10 vezes no máximo, então custa 2.000, 3.000 reais. Então é muito caro. Então, assim, eu não sei como ficará depois dessa pandemia, mas os recursos estão cada vez mais escassos. É tanto que tem professores do laboratório que eu faço parte, que eles não estão mais pegando alunos, porque assim, não adianta você pegar um aluno e você não ter estrutura, não física, mas também, né? Porque tem testes que a gente não faz e a gente precisa encontrar parcerias na própria UFES ou em outra instituição, fora do país, ou até aqui mesmo no Brasil. No meu laboratório, que eu faço parte, a gente tem indianos, que um está no pós-doc e outro está no doutorado, outra. Então, são parcerias que os professores fazem. Por exemplo, eu faço essa parte molecular e você desenvolve isso, e no final junta tudo. Enfim, se não houver parceria, é impossível a gente desenvolver um projeto, é impossível publicar um artigo. Tem que ter parceria. Então, eu acho que agora, depois dessa pandemia,
os recursos já eram escassos e agora deve ficar ainda mais, né? Porque a maioria estão sendo voltados para o Covid. Entendi, isso é um problema muito grande. Então, essas parcerias são muito comuns para vocês, né? Na realidade de vocês. Tirando o contexto da pandemia, no dia a dia, né? Na naturalidade, é comum isso acontecer. Cortou, não entendi. Então, é muito comum vocês desenvolver essas parcerias Sim, normalmente, sem cenário de pandemia nem nada. sim, Tem casos de, assim, de empresas, de multinacionais terem interesse em realizar esses testes com vocês? Camila, eu não sei em outros laboratórios, mas no que eu faço parte, com a UFES, ela desenvolve projetos, coisas que você nem imagina, tem laboratórios que faz, então a gente acaba procurando essas parcerias. No meu mestrado, eu tive uma parceria que foi em outro laboratório para fazer a parte de tecnologia, que é um professor que ele é expert na área, então ele que desenvolveu toda essa parte da tecnologia. Eu trabalho com lipossomas para desenvolver uma membrana bioativa contendo o meu produto e um polímero natural para desenvolver e colocar em cima da ferida do animal. Alguns alunos vão para fora para fazer testes, aprender técnicas também. Eu tenho um amigo do laboratório que ele foi para o Ceará para aprender uma técnica e desenvolver no laboratório e desenvolver em cima do projeto de mestrado dele. Entendi, legal. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta para fazer para a Micaela? Aproveitem essa oportunidade. Professora Luana. Você tem mais alguma coisa para dizer para o pessoal, Mica? Não, assim, só para dizer que a pós-graduação, ela é uma montanha-russa, né? A gente às vezes está lá em cima, do nada despenca, mas é muito gratificante quando a gente recebe um título que a gente percebe que aquilo ali foi suado, teve muita renúncia, teve muito choro, teve muita alegria. E, como eu falei, mas fulano tem doutorado. Eu acho que título hoje em dia é importante, mas a gente não deve mudar, não deve crescer, assim, ser uma pessoa metida, né? Como as pessoas falam, porque tem um título. O título não garante nada. Eu conheço pessoas que têm. Oi, Pessoas que têm. Tá ouvindo? pode Eu falar. conheço pessoas que têm vários títulos e, assim, tá no mesmo lugar, os títulos não influenciaram em nada. Então, se você tem vontade de entrar na residência, estude e faça a residência. Se tem vontade de entrar no mestrado, estude e faça. O mestrado, o doutorado não é um bicho de sete cabeças, tem as suas dificuldades, mas se você tiver confiança, tiver fé, independente da sua religião, tudo dá certo. E quando tudo passar, só você vai saber o quanto aquilo foi suado, né? Eu tenho amigas que me acompanham, que sempre me instigam, sempre me estimulam. Você vai conseguir? Eu fico, não, eu não vou conseguir. Não, eu não vou conseguir. E no fim a gente consegue. Lá na minha casa, em Aracaju, eu tenho um monte de post-it no meu guarda-roupa. E eu me emociono, porque eu passei por um momento muito difícil na minha vida no passado. E foi tudo isso, de mestrado, doutorado. Minha vida pessoal estava uma loucura. E por muitas vezes eu falei, eu não vou conseguir. Não vou. Então, todos os dias, até sair o resultado do doutorado, eu colocava um post-it motivacional. E no fim eu coloquei, eu consegui. Então, todo mundo consegue. Não aponte o dedo para falar, mas fulano conseguiu, foi fácil. Não, não foi fácil. Eu sei que você também terminou a residência, está no mestrado, e só você sabe tudo que você passou para largar tudo novamente e ir para São Paulo. É uma cidade nova, são pessoas novas, é uma vida nova. Então, tudo vale a pena, tudo. Se você tem vontade, eu acho que Deus ele não coloca nenhum sonho no nosso coração se a gente não é capaz de realizar. Então, se a gente se dedicar, a gente consegue. Tem toda a razão. E como Lenise falou aqui, né? Se não chorar, não é Micaela. É bem isso mesmo. Ela sempre deu lições de moral pra gente, desde a graduação, pessoal. Então, E não chore. deixo o convite.
tiver interesse em fazer parte do meu laboratório, eu não sei como estão as vagas hoje, né, para disponíveis, se os meus professores vão disponibilizar, mas dê uma olhadinha no site, é o PPGCS da UFES, que lá tem tudo, lá tem formato de projeto, lá tem a lista de todos os professores, de todos os alunos, então, se tiver interesse, manda uma mensagem para o orientador, pergunta como é que está a disponibilidade de vagas e não desista. É isso mesmo. Tem só mais uma pergunta aqui, amiga, que apareceu. Deixa eu colocar ela aqui. Da Tamis. Nesse novo cenário mundial que está sendo instaurado, como sua área pode contribuir positivamente? Então, hoje eu trabalho, por exemplo, lá no laboratório que eu tive parceria, teve uma aluna que desenvolveu meias de compressão com um produto para utilizar na parte clínica já. Então, ela passou por todos os testes da pré-clínica e hoje, essa meia de compressão, eu não me lembro do que era para tratar, assim, a parte clínica do paciente. Mas eu Aham. sei que essas meias de compressão estão na parte clínica. Eu tenho outro professor parceiro que desenvolveu uma membrana para tratar em pacientes grandes queimados, que também já está na parte clínica, que é desenvolvida lá no Hospital Regional de Sergipe. Então, assim, as nossas pesquisas são muito importantes, muito, muito. Eu trabalho com cicatrização de feridas, então existem estudos que a parte clínica, a parte pré-clínica já avançou bastante, só que assim, eu não posso desenvolver um produto porque deu certo num rato ou num camundongo e já vou partir para a parte clínica. Não, a gente tem que passar para um animal de maior porte para poder dar positivo e daí a gente passar por vários testes até chegar na parte clínica. Então, assim, é um caminho muito longo, de 10, 15 anos, ou até menos, dependendo do produto, do que você quer oferecer para o paciente, para poder chegar na parte clínica. Caramba, é um processo enorme, né? E nessa pandemia a gente vê muitos estudos acelerados, muitos processos, e todo mundo se pergunta, né? Nossa, por que tá demorando tanto? Por que as pessoas não descobrem nada ainda? Mas é um processo demorado, né? Não E é tão assim, como o COVID é algo novo, que não existem muitas pesquisas para ter embasamento, então é mais demorado ainda. Quando a gente pega algo É, assim, que já, por exemplo, eu trabalho com estudos moleculares, então quando a gente sabe a via de sinalização, o mecanismo de ação, acaba sendo um pouco mais fácil de acabar, ou não, em muitos casos, desvendando esse caminho e como aquele produto ele age no meu organismo. entendi. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Porque senão a gente já vai finalizar. Já vai dar quase uma hora de live. A live ela vai ficar disponível, viu, no IGTV, pessoal, se vocês quiserem assistir depois, quiser compartilhar com o pessoal. Mica, eu acho que é isso então, viu? Eu quero agradecer demais, demais por você se disponibilizar para vir aqui, né? Porque literalmente foi você que se disponibilizou, né? Camila, vamos fazer uma live? Poxa, vamos embora. E foi muito legal a gente escutar um pouquinho da sua experiência, né? E ver como é a realidade, as histórias reais, os fatos não são fáceis. As dificuldades vêm, aparecem para todo mundo, mas depende de cada pessoa como é que elas vão enfrentar essas dificuldades, né? Se elas vão continuar firmes, se elas vão passar para a próxima etapa, pelo próximo processo, ou vão voltar atrás e vão desistir. Então, é isso, gente. Você quer Eu se que despedir? agradeço. Eu que agradeço o convite. Estava bastante nervosa, porque eu sou super tímida para isso. Mas espero ter ajudado as pessoas que não entendem um pouco sobre o que eu trabalho. Infelizmente, eu não posso dar muitos detalhes, porque envolve patente, é um projeto que está em andamento ainda e o artigo não foi publicado. Tranquilo. Mas qualquer dúvida, fale com você fala comigo. O meu Pronto, Instagram tá aí, lá no Lattes tem meu e-mail, tem tudo direitinho. E agradecer a combinado. todo mundo que entrou aqui, que deu apoio aos professores, ao meu laboratório, aos meus alunos de iniciação que também estão aqui. E quando publicar o artigo, compartilha aí pra gente, viu? Compartilhe, se Deus quiser. Amém.
Pois então, boa noite a todo mundo, viu, gente? Obrigada por acompanhar. Um beijo, tchau. Até mais!